Olá, saudações a todos. Neste módulo, iremos estudar o SCI, Sistema de Comando de Incidentes, ferramenta gerencial utilizada para otimizar recursos e procedimentos em sinistros de média e grandes proporções. Vamos assistir nesse vídeo que vai passar logo após o que seria um acidente de grandes proporções e logo em seguida iremos falar sobre a montagem do SCI no teatro de operações. Acompanhem conosco. A feira começa com um grande incêndio em São Paulo. Bombeiros já estão no local. Vamos então até lá saber da Mariana Godoy. Mariana, é uma fábrica de remédios. É, Renata, uma fábrica de remédios que fica em Barueri, aqui na Grande São Paulo, pertinho da capital. As chamas, muito altas, consumiram rapidamente todo o galpão onde funciona a indústria. Ainda não se sabe como esse fogo começou, mas o incêndio podia ser visto de longe por causa da enorme coluna de fumaça preta. O fogo começou por volta de 6h30 da manhã. Agora há pouco chegou a informação de que essa indústria farmacêutica é a Eurofarma, uma grande fabricante de remédios genéricos. Não há informações até agora sobre feridos. Os bombeiros de São Paulo foram chamados, ajudam no combate ao fogo, mas as ruas próximas tiveram de ser interditadas. Nós vamos saber agora qual é a situação neste momento na indústria farmacêutica com a repórter Natália Ariede, que sobrevoa o local. Natália. Mariana, a quantidade de fumaça diminuiu um pouco e a cor dessa fumaça também mudou. Está mais clara, sinal de que as chamas começam a ser controladas. Mas lá dentro o fogo persiste. São pequenos focos de incêndio agora que os bombeiros tentam apagar. 5 caminhões jogam água para tentar resfriar esta estrutura, onde funciona uma indústria farmacêutica. O fogo ficou restrito a esse galpão, não chegou a atingir barracões que ficam ao redor, já que esta é uma área industrial. Parte da estrutura ficou bastante abalada e o telhado cedeu, Mariana. Incêndio controlado rapidamente, mas nós continuamos acompanhando esse incêndio que atingiu a indústria farmacêutica em Barueri, aqui na Grande São Paulo. SCI, Sistema de Comando de Incidentes. Como, quando e onde utilizar essa ferramenta? É o que veremos nessa teleaula de hoje. Nesse módulo, entenderemos melhor os seguintes aspectos do SCI: conceito, princípios fundamentais que caracterizam a ferramenta, atribuições de cada função dentro do SCI e as instalações do SCI no teatro de operações. Conceito de SCI. SCI, Sistema de Comando de Incidentes, é uma ferramenta de gerenciamento de incidentes padronizada, modular, adaptável a todos os tipos de sinistros, que permite adotar uma estrutura organizacional integrada para suprir as complexidades e demandas de incidentes de média ou grande proporção, permitindo gerenciar e otimizar recursos, como equipamento e pessoal. Essa ferramenta pode ser utilizada taticamente em incidentes de qualquer natureza e pode até ser utilizada em atividades programadas que demandem organização mais complexas. Temos como exemplo exercícios simulados, atividades de instrução, prevenção, grandes eventos, paradas militares, entre outros. Principais aspectos observados para se instalar o SCI no teatro de operações. Os principais aspectos observados ao avaliar a situação de um incidente são os seguintes: 1. Qual é a natureza do incidente? 2. O que de fato ocorreu, o relato lá no local, tirado pelo comandante do incidente, das pessoas presentes no local. 3. Quais ameaças estão presentes? Essa informação é muito importante para não termos um novo acidente ou novas vítimas no cenário de operações. 4. Como seria possível isolar a área? Essa também é uma informação muito importante, porque é dali que se tira o perímetro e as zonas quente, morna ou fria para que nós tenhamos mais segurança no teatro de operações. Como poderá evoluir a repercussão, a mídia, os aspectos legais? Tem que ser observado no começo para se tomar as providências devidas. Qual o tamanho da área afetada? Quais seriam os lugares mais adequados para o posto de comando, a área de espera e a área de concentração de vítimas? Quais são as rotas de acesso e de saída mais seguras para permitir o fluxo de pessoal e de equipamento da zona quente para a zona morna e para a zona fria? E 9. Quais as capacidades presentes e futuras em termos de recursos e organização? Essas informações são muito importantes logo no começo do incidente, até para se avaliar ou não a necessidade de montar a estrutura do SCI. Princípios, estruturas e atribuições do SCI.
Os princípios fundamentais do SCI são 9 e precisamos guardá-lo na mente para entender a ferramenta no seu conceito. É a terminologia comum, alcance de controle, organização modular, comunicações integradas, o plano de ação do incidente, a cadeia de comando e controle, comando único ou comando unificado, instalações padronizadas, manejo otimizado dos recursos. Vamos entender um a um desses procedimentos para nós entendermos a filosofia do SCI. Terminologia comum. Durante a resposta ao incidente, os respondedores deverão utilizar linguagem única para que não se instale confusão. Adotam-se, portanto, nomes comuns para recursos e instalações, funções e níveis do sistema organizacional, padronizando-se os termos e os símbolos utilizados no teatro de operações. Alcance de controle. Para que não haja perda de controle nas ações operacionais, cada profissional envolvido no incidente não pode reportar-se a um número muito grande de pessoas. Dessa forma, o SCI considera-se que o número de indivíduos que alguém pode ter sob sua responsabilidade direta, com efetividade, é de no máximo 7, sendo que o ótimo seria 5 pessoas a quem você reporta diretamente. Para que o alcance de controle seja sempre mantido, na medida em que os recursos vão chegando, torna-se necessário a expansão da estrutura do SCI. Terceiro, organização modular. Deve-se considerar a magnitude e a complexidade do incidente, sendo estabelecidos de cima para baixo de acordo com as necessidades determinadas pelo comandante do incidente. Muitas vezes, o SCI todo é feito de forma mentalmente, ou seja, apenas o comandante do incidente, entendendo o cenário de operações e criando ali as estruturas necessárias e que a mesma poderá prolongar-se ou retrair-se no transcorrer do sinistro. Comunicações integradas. São estabelecidos em plano único, no qual é utilizado a mesma terminologia, os canais e as frequências. São comuns ou interconectados. Lembrando que, em local de maior espaço geográfico, a comunicação via rádio é a mais indicada, podendo-se utilizar outros recursos, como celular, ou pode ser silvio de apito, ou pode ser utilizada a comunicação visual, mas que necessita garantir que a comunicação aconteça entre todos os membros que estão naquele teatro de operações. Plano de ação do incidente, PAI. É um planejamento específico para a resposta ao incidente. A maioria dos incidentes não necessita desse plano escrito, mas sim mental, uma vez que, para o período inicial, fase reativa, ou seja, as primeiras 4 horas do incidente, ele não se faz necessário. O plano se apresenta com a estrutura contendo objetivos, estratégias e táticas, organização modular e recursos requeridos. Se você vai lançar mão de um plano de ação do incidente para algo que se saiu do controle, nós temos que criar uma estrutura própria, no local adequado, devemos fazer esse plano escrito de forma simples, observável e de forma que todos no teatro de operações conheçam a sua função dentro do plano de ação do incidente. 6. Cadeia de comando. No SCI, cada pessoa responde e informa somente aos designados, ou seja, o comandante do incidente, o oficial, o chefe, o encarregado, o coordenador, líder ou supervisor. Cada um vai se reportar apenas a sua chefia imediata para se garantir a cadeia de comando, proporcionando a eficácia no cumprimento das ordens. 7. Comando unificado. Aplica-se quando mais de uma instituição com competências técnicas e jurisdicional promovem acordos conjuntos para comandar um incidente em que cada instituição conserva suas respectivas autoridades, responsabilidades e obrigações. Não é raro, num cenário de incidente de grande magnitude, unir forças bem diferentes ou até mesmo próximas, mas com comandos diferentes. Polícia Militar, Corpos de Bombeiros, Polícia Judiciária Civil, Departamento de Trânsito, pode se reunir no local a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o IBAMA, outras forças civis organizadas, como brigadistas. Então, todas essas forças, elas vão ter suas autoridades respeitadas, porém a coordenação será comum. E aí nós temos, então, um comando unificado. 8º, padronização de instalações. As instalações padronizadas devem possuir localização precisa, denominação comum e estarem bem sinalizadas em local seguro.
As instalações do SCI serão mais bem estruturadas no segundo módulo, que nós vamos tratar basicamente das estruturas e do prolongamento do SCI. Manejo integral dos recursos, que é o nono, visa garantir otimização, controle e contabilidade dos recursos, redução da dispersão no fluxo das comunicações, diminuição das intromissões e aumento da segurança do pessoal. Cada recurso utilizado no incidente, independentemente da instituição a que pertença, passa a fazer parte do sistema, ficando sob a responsabilidade do comandante do incidente ou do comando unificado. Estrutura organizacional do SCI. Nós vamos agora, através da figura, entender como se distribui as funções dentro do sistema de comando do incidente, a começar pelo comando, que pode ser único ou unificado, e seu staff, aqueles que se reportam diretamente ao comandante e dão apoio, seja oficial de relações públicas, oficial de segurança, oficial de ligação, e aqueles que vão chefiar as seções, seção operacional, seção de planejamento, seção de logística e seção de administração e finanças. Vamos destrinchar cada um desses e suas atividades. Atribuições e responsabilidades. Atribuições do comandante do incidente. O comandante do incidente é que traz para si todas as informações que poderá ser recolhida no teatro de operações, inclusive fora dele, para gerenciar melhor e dar um bom termo ao sinistro. É atribuição do comandante do incidente. 1. Realizar o reconhecimento do local, avaliando de pronto a necessidade de apoio operacional. Lembrando, quem é esse comandante do incidente? Ele é o primeiro respondedor. É o chefe da primeira guarnição que chega ao local do incidente. Se essa guarnição foi comandada por um sargento, ele é o comandante do incidente. Logo que chega uma autoridade superior a ele, hierarquicamente, e assumir o comando, ele repassará as informações para esse próximo comandante, que a partir desse momento vai tomar as atitudes do comandante do incidente. E assim vai sucessivamente no transcorrer e no prolongar desse incidente, podendo chegar, inclusive, ao incidente, no caso do bombeiro militar, ser comandado ou pelo diretor operacional ou pelo comandante adjunto do corpo de bombeiro. 2. Estabelecer a viatura referência como posto de comando provisório. Lembrando, se você tem um cenário bem específico da ocorrência, é necessário que quem chega naquele local como reforço deve entender rapidamente onde está o posto de comando, para se apresentar como recurso, seja pessoal, seja recurso mesmo, como viaturas e outras ferramentas. Então, o posto de comando, no início, será uma viatura, e essa viatura caracterizada, para que quem perceba ela entenda que ali será o posto de comando provisório, podendo ser colocado em um outro local e até mesmo criar uma estrutura, né? Criar uma barraca ou um barracão onde você vai comandar o sinistro a partir dali. 3. Estabelecer o socorro em local seguro, definindo as zonas quente, morna e fria. Lembrando que é imprescindível que o comandante do incidente preocupe-se, logo no começo, de garantir que um acesso entre as zonas fria, morna e quente aconteça, porque no transcorrer do sinistro, pessoas chegarão até ali, curiosos, imprensa e outros, e poderão fechar as vias de acesso. E aí você não ter condições nem de evacuar vítimas até os hospitais, e nem de receber recursos que virão para dar apoio. Então é garantir isso logo no começo do sinistro. 4. Estabelecer com as equipes envolvidas as rotas de entrada e saída de viaturas operacionais e de apoio, ainda garantindo o acesso entre as zonas fria e zona morna. 5. Isolar a área do evento, restringindo o acesso de pessoas estranhas na zona quente e morna. Esse isolamento, quando possível, deverá ser feito fisicamente, com fita zebrada. Mas se o espaço físico for muito grande, aí lança-se mão de forças auxiliares, como por exemplo o Departamento de Trânsito do município, a Polícia Militar, outros voluntários, para garantir que ninguém ultrapasse o perímetro considerado um perímetro de risco. 6. Estabelecer a comunicação, bem como distribuir rádios às equipes conforme tática operacional a ser empregada. Sabemos que o recurso via rádio ele é limitado, então o comandante do incidente deverá disponibilizar essa forma de comunicação para as pessoas-chave no teatro de operação, para ele ter informações precisas e passar o comandamento dele de forma precisa para aqueles que deverão cumprir suas ordens. 7. Distribuir materiais e equipamentos entre as equipes conforme a tática operacional planejada.
Então ele deve garantir que aqueles que estarão lá no teatro de operações atuando, executando as operações, deverão receber os EPIs e os equipamentos e viaturas de forma fluida para que não pare as operações e nem corra risco de acidentes por falta de um equipamento de proteção individual. Oitavo, zelar pela utilização de EPI por todos os BM e outras forças envolvidas na área quente. Lembrando que esses EPIs deverão ser aqueles que realmente protegem para aquele sinistro. Então essa é uma preocupação que o oficial de segurança vai aportar e vai se preocupar em dar esse apoio ao comandante do incidente. Nono, desobstruir vias com maior rapidez possível, minimizando os transtornos à população. Quando o sinistro acontece nas vias urbanas, é importante que o comandante se preocupe em desobstruir o menor tempo possível. Lembrando que esse menor tempo possível é considerando a segurança do local. Então, quando acontece transbordo de líquido inflamável, quando existe risco de explosão, risco de gases tóxicos, então você pode fechar uma via por tempo indeterminado. Porém, sendo possível, assim que concluir as operações de risco, garantir a fluidez do trânsito. Décimo, manter o chefe de operações informado sobre a ocorrência e possível evolução negativa. O chefe de operações muitas vezes está envolvido diretamente no sinistro, na operação, no atendimento, enquanto que o comandante está no local de fora, observando outros riscos e recebendo informações complementares. É importante que ele passe essas informações complementares ao chefe de operações para que o mesmo se preocupe com cenários que ele não tem ali gerência sobre aquele momento. Exemplo, pode estar acontecendo um atendimento e você tem informações meteorológicas que comprometam aquele atendimento. Você tem que repassar para que ele se preocupe com isso e adiante ou retraia suas guarnições. 11. Dispensar do local do socorro os recursos materiais e humanos não mais necessários à operação, primando para o restabelecimento do poder operacional da sua unidade bombeiro militar. Quando você inicia o atendimento, você se preocupa em receber os recursos que você imagina necessário para o transcorrer daquela operação. Percebendo que algum recurso não vai ser utilizado a priori, você tem que retorná-lo para a sua base para que o mesmo fique em condições de atender outras ocorrências. Ou seja, não deixar esse recurso ocioso na área de espera, enquanto a sua unidade bombeiro militar ficará sem aquele recurso para atender a população. 12. Cuidar para que a desmobilização ocorra de maneira coerente, evitando retrabalho caso o evento não evolua. E caso contrário, estabelecer um procedimento operacional padrão para o nível 2, 3 ou 4. Lembrando que aqui nós temos duas situações. Eu estou evoluindo para o final da operação ou esse incidente está evoluindo para níveis maiores. Se for para o final de operação, eu tenho que me preocupar com o serviço de rescaldo, com algumas documentações necessárias para que não haja problemas futuros. Caso vá evoluir para uma situação mais grave, aí eu tenho que me preocupar em preparar documentações e informações para novas chefias, quando atingirmos o nível 2, onde o chefe é o comandante da unidade, o nível 3, quando o chefe é o comandante regional, ou o nível 4, quando se trata do diretor operacional assumindo a chefia, ou o comandante geral adjunto. 13. Com a chegada do novo comandante no cenário, no teatro de operações, apresentar relatório objetivo sobre os procedimentos operacionais em andamento, nivelando as informações necessárias. E, lógico, aguardar as ordens do novo comandante do incidente e ficar apoiando o mesmo, já que você atingiu informações importantes, guardou em sua mente, entendeu o cenário, então por um tempo você será a memória da ocorrência para o novo comandante. Então essas são as atribuições do comandante do incidente no teatro de operações. Lembrando que esse comando ele pode ser único. Quando que ele será único? Quando for exercido por apenas uma pessoa, que seria o comandante, que comandará uma única força, ou quando outras forças de apoio se submetem às determinações desse comandante do incidente. Exemplo, em um grande incêndio, o comando do incidente será do comandante bombeiro militar, porém forças auxiliares chegará a polícia militar, que é um apoio lá com os deslocamentos, com o trânsito, chegará provavelmente forças municipais, com apoio com água, apoio com alimento, apoio com logística em geral, chegará forças auxiliares na questão de problemas com as vítimas que possam se encontrar no local, então ambulâncias, todos vão ficar subordinados ao comandante do incidente.
seja ele, geralmente, nesses casos, o comandante da unidade bombeiro militar do local. Mas o comando também pode ser unificado. Nesses casos, é quando o comando é exercido por mais de uma pessoa, representando forças diferentes. As ordens são emanadas a partir de um posto de comando definido. Lembrando que nesses casos, cada comandante comanda a sua força e as decisões são deliberadas nesse comando unificado. Exemplo, quando a ocorrência em si é difusa quem seria o comando mais vocacionado, porém forças estão ali trabalhando em conjunto. Polícia Militar, poderá trabalhar IBAMA, poderá trabalhar Polícia Rodoviária Federal, Corpos de Bombeiros, poderá trabalhar inclusive forças municipais, e aí cada um comanda a sua força de forma unificada, otimizando esse recurso também. Nós temos aqui um exemplo do que seria o posto de comando, né? Então a gente percebe que o posto de comando ele pode ser uma viatura com um cone sobre ela para garantir a visibilidade de que ali está o posto de comando, ou uma barraca. E essa barraca, lógico, você não tendo condições de armar ela, você pode simplesmente utilizar a sua viatura e futuramente progredir esse posto de comando para um local já com cobertura para garantir uma permanência por um período mais prolongado, né? Então o posto de comando é o local a partir do qual se exerce a função de comando, devendo ser instalado em qualquer situação na qual seja utilizado o SCI. Perceba-se que, basicamente, entende-se que deu-se início ao SCI a partir do momento que se montou um posto de comando. A partir desse momento, todas as informações deverão chegar ao comandante e dali sair as deliberações do que fazer para sanar aquele sinistro que está em desenvolvimento. Staff de comando, composição e atribuições. O staff de comando geralmente é formado por 3 oficiais. O termo oficial não significa que é o posto do militar, e sim a ascensão direta entre esse oficial e o comandante do incidente. Então ele pode ser exercido por qualquer militar subordinado ao comandante do incidente. Nós temos o oficial de segurança, é a função de vigilância e avaliação de situações perigosas e inseguras. É o oficial de segurança que garante que estão todos com os EPIs e usando EPIs de forma correta. E que no teatro de operações, situações de risco como explosões, desabamento, outras situações que poderão gerar vítimas, não aconteçam. Então é observando o cenário e com informações precisas, dando apoio ao comandante do incidente, para garantir que não haja novas vítimas no cenário onde está se desenvolvendo aquela ocorrência. Temos ainda o oficial de informação pública. É aquela pessoa que estará vocacionada a passar as informações do teatro de operações, do que está acontecendo, quais são as atitudes tomadas para os meios de comunicação e para os familiares e a imprensa em geral. Lembrando que esse oficial de informação pública, ele repassa aquilo que está acontecendo de acordo com o que o comandante do incidente pensa. Então é importante que ele esteja muito próximo, entendendo o teatro de operações, para reportar isso lá para os meios de comunicação. Temos ainda o oficial de ligação. Esse oficial é aquele que garante que os recursos de outras forças deverão chegar ao local de forma a atender às necessidades. Um exemplo claro, situações que necessitam de mais água, então é necessário que ele tenha contatos com os órgãos que pode fornecer caminhões-pipas. Se eu preciso de algum equipamento especial, um MUNC para fazer algum serviço de força, ele tem que saber e fazer o contato para termos no local esse equipamento. Então ele é o militar que faz a ligação entre a força vocacionada e outras forças que poderão apoiar e que por enquanto não estão ali naquele teatro de operações. Então são os 3 staff que garantem que o comandante do incidente possa focar naquela missão principal, que é desenrolar a ocorrência e colocar a termo. Chefias e suas atribuições. Nós temos então 4 chefias. Cada chefe responde por um setor, por uma situação operacional ou administrativa recorrente em grandes sinistros. O primeiro deles, chefe da seção de operações. Se nós temos uma ocorrência em andamento, nós temos uma seção de operações, que é aqueles que vão em loco resolver o problema. Então o chefe da seção de operações responde pela execução das ações de resposta, desenvolve a parte operacional do plano de ação do incidente em conjunto com a seção de planejamento, supervisiona as operações, determina as necessidades de solicitar recursos adicionais, compõe as equipes de resposta designadas para a seção de operações, gerencia e designa responsáveis pelas áreas de concentração de vítima e de espera. E, por fim,
mantém informado o comandante do incidente acerca de atividades especiais da operação. Então veja, ele estará diretamente ligado às operações em loco, ou seja, ele observa as suas equipes trabalhando e ao mesmo tempo ele entende o plano de ação de uma forma complexa, ou seja, mais abrangente, e ali ele solicita mais recursos, solicita que seja devolvido alguns recursos, ou seja, devolve o recurso para as unidades, e ele está junto com o chefe de planejamento pensando como fazer para que o plano de ação do incidente transcorra de forma mais fluida e garantir que bom termo vai ter nessa ocorrência. Já o chefe da seção de planejamento, ele está de fora do cenário, então ele observa o cenário de fora, ali junto do comandante do incidente, e ele planeja, recolhe, avalia, difunde e usa as informações acerca do desenvolvimento do incidente. Ele mantém controle dos recursos, é ele que entende que recursos que está lá na área de espera e que o comandante, o chefe das operações precisa. Ele elabora o plano de ação de incidentes, juntamente com o chefe da seção operacional, no qual define as atividades de resposta e o uso dos recursos durante um período operacional. Organiza informações acerca das estratégias e alternativas, supervisiona a preparação do plano de ação do incidente, estabelece sistema de obtenção de informações meteorológicas, se for necessário, organiza e desmobiliza equipes de intervenção que não estejam designadas às operações, identifica a necessidade de uso de recursos especializados e proporciona previsões periódicas acerca do potencial do incidente. Então ele entende o incidente do ponto de vista do chefe da seção de operações e ele traz informações novas do cenário, ou seja, a partir de fora. Ele entende que recursos que existem e se aquele incidente pode ou não progredir para uma situação mais abrangente. Então o chefe da seção de planejamento trabalha concomitante e junto ao chefe da seção de operações. E nós temos ainda o chefe da seção de logística, que é que garante que no cenário de operações estarão os equipamentos funcionando, as viaturas operacionais. Então o chefe da seção de logística provê instalações, alimentação, água, serviços e materiais, incluindo o pessoal que operará os equipamentos solicitados para atender no incidente. Se houver algum equipamento especial, também deverá ter o operador daquele equipamento. Gerencia as unidades médicas, além do plano de transporte médico do incidente, seja por via de terrestre ou por ar. Então é o chefe da seção de logística que vai garantir uma situação do AL base para que os helicópteros desçam ou situações para que os veículos de atendimento de emergências, ambulâncias, transcorra dali do cenário até os hospitais. Ele relaciona o pessoal, equipamentos e materiais, além de armazenar, manter e controlar materiais de distribuição e ajustar e consertar equipamentos. Instala e mantém qualquer estabelecimento requerido para apoiar o incidente. Oferece transporte e se encarrega da manutenção dos veículos designados para o incidente. Provém com alimento, hidratação, higiene e EPI às pessoas que vão trabalhar nas bases e acampamentos e apoia a segurança às instalações e ao incidente. Então, a seção de logística garante que a equipe de intervenção, a equipe que está sob a chefia da seção operacional, trabalhe com segurança e equipamentos funcionando. Por fim, lá na retaguarda, temos a chefia da seção de administração e finanças, que mantém o controle contábil do incidente, justifica, controla e registra os gastos, mantém em dia a documentação requerida para processos indenizatórios, por exemplo, as diárias, indica se o incidente apresenta um porte que poderia resultar na decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, à autoridade pública competente. Então ele apoia também de forma legal as autoridades que poderão decretar, seja os prefeitos ou o governador. Gerencia e designa responsáveis pelas unidades de tempo, provedoria e de custos. Então o chefe da seção de administração e finança, quando a ocorrência transpõe o dia, semanas, meses, é a chefia da seção de administração e finanças que garante a carga horária trabalhada, os militares empenhados, o pagamento de diária, situações que poderão progredir para a decretação de estado de calamidade ou estado de emergência. Então essas são as 4 chefias que apoiam e reportam ao comandante do incidente. Se o nosso sinistro ele progredir, ele for mais amplo geograficamente ou nos dias que vão se passando, aí provavelmente você vai lançar mão de mais algumas atribuições, que são os coordenadores,
que são aquele pessoal que assume a liderança de setores, supervisores, pessoal que assume a liderança de divisão ou de grupo, e dos líderes, pessoal que assume a liderança das equipes em campo. Então, esse módulo você vai conhecer melhor no nosso segundo módulo, que vai tratar também no desdobramento do SCI, ou seja, é uma estrutura modular. Ela pode ser ampliada ou pode ser retraída. Então, algumas funções são, obviamente, de imediato, como, por exemplo, o comandante no incidente, não tem como você não ter, e nem a equipe operacional. Porém, outras estruturas você pode retrair ou pode ampliar. E se nós vamos ampliar isso, nós temos essas novas funções. No segundo módulo, vamos tratar mais dessas segundas funções aí. Então, na expansão da seção de operações, podemos ter no nível 1, né, o primeiro nível da seção, as equipes ficam diretamente subordinadas ao chefe de operação e pode contar com o que nós chamamos de recursos únicos, equipe de intervenção ou força-tarefa, entendendo cada um. Recursos únicos é quando é apenas uma guarnição, cujo líder é o comandante da guarnição, subordinado diretamente ao chefe de operações. O que é uma equipe de intervenção? Várias guarnições, porém de uma mesma natureza, ou seja, combate a incêndio, 3, 4 ABTs, todos eles estarão sob a chefia do chefe de operações. Então nós temos aí uma equipe de intervenção. E o que é uma força-tarefa? Quando são empenhados vários recursos únicos, de naturezas diferentes. Então eu tenho equipe de salvamento, equipe de combate a incêndio, equipe de busca, equipe de APH, equipes de produtos perigosos. Então, somando todas essas equipes diferentes, nós temos uma força-tarefa que atuará no sinistro. Então é quando se expande a seção operacional. Nós temos ainda o segundo nível de seção, e no caso do segundo nível, nós temos que, de repente, atingir um número máximo de recursos subordinados ao chefe de operações. Pelo primeiro nível, expande-se a estrutura modular e atingimos o segundo nível, sendo organizado através de divisão ou de grupo. E o terceiro nível de seção ocorre quando o sinistro atinge um patamar maior ainda, seja a área geográfica ou o prolongamento do tempo de atendimento, organiza-se e expande a estrutura do SCI, incluindo setores, e esses poderão ser disponibilizados para atender áreas geográficas delimitadas ou funções específicas. Exemplo, nós tivemos aquele grande sinistro que ocorreu lá nas barragens da Vale, em Brumadinho e lá em Mariana, Minas Gerais. Então, a estrutura que foi montada para o atendimento, seja da ocorrência em primeira resposta, seja no prosseguimento dela, durou meses, inclusive em algumas situações, anos, né? As últimas vítimas foram encontradas agora. Então nós temos aí um teatro de operações que perdurou por muito tempo e num cenário muito grande. Então atingiu-se o terceiro nível e manteve-se no terceiro nível por muito tempo. É só para termos uma visão do que seria o prolongamento, né? A ampliação do SCI. E nós temos agora as instalações básicas do SCI, que são as instalações primárias, aquelas que em quase toda situação de incidente de maior magnitude vai se ter, que seria o posto de comando, como eu falei, pode ser a viatura, pode ser uma barraca, a área de espera, que é um local adequado para se ficar as viaturas e outros recursos, e a área de concentração de vítima, onde você poderá pensar numa estrutura onde as vítimas poderão ser atendidas e deslocadas em segurança para os hospitais. Já, se nós temos um sinistro de maior monta, com área geográfica maior, perdura por um tempo maior, a gente pode precisar das instalações de apoio, são elas a base, o acampamento, quando eu preciso fazer inclusive pernoite, né, e higiene, alimentação e outras coisas, e a helibase, que é se eu tenho apoio aéreo, eu tenho que ter uma helibase para garantir a segurança do helicóptero, seja na descida, seja retirada de pessoas no local. Nós temos aí um vídeo agora rápido que vai tratar do cenário conhecido nosso, né, um incêndio que aconteceu no Atacadão de Cuiabá. E esse vídeo ilustrativo, ele mostra como seria a estrutura do SCI no cenário real. Então vamos ao vídeo.
Bom, percebemos então o cenário em que necessita do uso do SCI. Entendemos os princípios, as atribuições, as estruturas, conhecemos um pouco toda a estrutura do SCI, agora vamos a alguns exercícios e simulações. Eu peço a todos que, observando os cenários que serão propostos a seguir, em conjunto ou individualmente, organizados aí juntamente com o chefe da seção de operações da sua unidade, que faça esses exercícios. Eles podem ser verbais ou pode ser por escrito, mas deverá ser apresentado ao seu comandante o SCI nas seguintes situações propostas. Vamos entender cada uma. Caso 1. Homem querendo pular de um edifício. Nós temos aqui um cenário proposto, um edifício, inclusive é o maior edifício aqui no município de Rondonópolis. Mais próximos, temos aí a situação. E se esse cidadão se propõe a se jogar, você tem então uma estrutura que deverá ser montada para garantir que seja feito atendimento a esse cidadão, atender também os curiosos, a mídia local e fazermos toda essa estrutura com segurança. Então vamos montar o SCI para um atendimento de uma ocorrência que pode perdurar algumas horas ou o dia inteiro. Vai saber qual que é a situação psicológica do cidadão. Então temos aí uma proposta de trabalho. Caso 2. Incêndio em parque de tanques. Sabemos que esse tipo de ocorrência ele não é muito raro de acontecer, acontece com uma certa quantidade de vezes aqui no nosso cenário. Nós temos aqui em Mato Grosso vários locais onde existe parque de tanques e em caso de incêndio, que segundo a imagem que a gente percebe já tomou grandes proporções, nós temos aí todo o espaço físico para você entender ele e mais amplo ainda para você compreender outros riscos que estão adjacentes. Então agora o trabalho daquela equipe de intervenção é, compreendendo o sinistro com informações mais precisas, fazer o SCI para o atendimento dessa ocorrência. Simples, porém complexo. Caso 3, incêndio florestal numa reserva indígena. Caso aqui Tadarimana. Então nesse caso nós temos uma ocorrência que pode evoluir para uma situação de uma repercussão de mídia de forma nacional, porém pode ser atendida de forma precisa e coordenada. Então nós temos aqui a reserva indígena, perceba que a reserva indígena é próximo da mancha urbana, perceba que o incêndio está ainda embrionário, pode ser combatido de forma fácil, porém o tempo de resposta já complica um pouco. Aí aproximando mais ainda para entendermos aí o cenário, nós temos uma fazenda próxima, temos um rio e temos uma estrada que dá acesso próximo ao local do sinistro. E mais próximo ainda percebemos que nós temos uma aldeia que poderá ser atingida pelas chamas, mas também poderá ser uma base de apoio numa situação de atendimento. Então, em cima dessa última imagem aí, monta-se a estrutura do SCI e define atribuições para as guarnições. Então, nós temos 3 situações. Eu peço que quem organiza essa teleaula encaminhe os trabalhos. Pode ser feito cada grupo fazer uma das atribuições e apresentem ao final. Então, para cada incidente, nós vamos fazer as instalações do SCI considerando posto de comando, área de concentração de vítimas, área de espera, e caso necessite instalar também onde vai ficar a base, o acampamento, a helibase, estabelecer ainda zona quente, morna, fria, verificar situações em que se deve estabelecer o staff de comando e se deve ou não estabelecer as chefias, as 4 chefias e as suas funções. Em algumas situações, algumas chefias não são necessárias. Em outras situações, o staff todo pode ser feito por apenas uma pessoa. E pode, inclusive, a ocorrência ser toda ela gerenciada pelo comandante do incidente, assumir todas as funções se o cenário permitir e a visibilidade e a forma dele agir poder causar segurança e, inclusive, otimizar o uso dos equipamentos. Então, bom trabalho a todos e até o próximo módulo.